Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje teremos mais um Pilotos Lendários. E o piloto de hoje é o meu piloto favorito e com certeza de muitos de vocês, Sebastian Vettel. Um cara gigantesco dentro e fora das pistas, multicampeão, tetracampeão, recordista e que tem seu nome marcado na história da Fórmula 1. E contaremos toda a história de Sebastian Vettel no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Sebastian Vettel nasceu no dia 3 de julho de 1987, na cidade de Heppenheim, na Alemanha Ocidental na época, filho de Norbert Vettel e Heike Vettel, cujo Sebastian Vettel tinha um irmão mais novo e duas irmãs mais velhas. Seu irmão Fabian seria piloto anos mais tarde. Seus ídolos eram os três Michaels: Michael Jackson, Michael Jordan e Michael Schumacher. O jovem Tião se autoproclama ruim nos tempos de escola, mas conseguiu passar no Abitur, que é uma espécie de prova final do ensino médio alemão. Porém, o foco principal de Vettel não era em suas comédias britânicas ou em músicas dos Beatles, do qual gostava, e sim na velocidade. Sebastian Vettel começou no kart já novinho, com 3 anos de idade em 90. E em 95, com 8 anos de idade, passou a participar de competições de kart. O seu capacete, inclusive, tinha a presença do caranguejo Sebastião da Pequena Sereia, onde, claro, venceu torneios locais, alguns inclusive com a participação de Michael Schumacher. Após títulos na Alemanha, Vettel chamou a atenção de Helmut Marko, que o recrutou para o programa Júnior da Red Bull. Sob o apoio da marca de energéticos, Vettel venceu eventos como o Campeonato Europeu Júnior, a Copa Mônaco Júnior de kart e o conceituado evento em Paris-Bercy. Rapidamente, Vettel passou a correr de monopostos. Em 2003, fez sua estreia na Fórmula 4 alemã, a Fórmula 4 ADAC, onde na estreia foi vice, mas no segundo ano foi campeão com 18 vitórias e 20 pódios em 20 corridas. Os anos seguintes foram mais complicados, com o alemão participando da Fórmula 3 Euro Series, diante de pilotos como Lewis Hamilton, Paul di Resta, Adrian Sutil e Lucas di Grassi. Em 2005 foi quinto como companheiro de Attila Abreu, e em 2006 foi vice para Paul di Resta. Além disso, foi terceiro colocado no GP de Macau em 2005, só que foi nessa época que veio as primeiras oportunidades na Fórmula 1. Em 2005 ele testou pela BMW Williams aos 18 anos em Jerez, como uma recompensa pela conquista da Fórmula 4 alemã, na época patrocinada pela BMW. E a oportunidade real veio no ano seguinte. Vettel seria o piloto reserva da BMW Sauber junto de Kubica, cujos titulares eram Jacques Villeneuve e Nick Heidfeld. E quando o canadense se lesionou na Alemanha, Kubica tomou a vaga na BMW. E assim Vettel passou a realizar treinos livres. A estreia foi na Turquia em 2006, onde não começou bem, tomando a primeira punição com 6 segundos de carreira. Mas Vettel foi mais rápido no TL2 e ali já mostrava seu talento. Após boas impressões em treinos livres, o jovem Vettel recebeu sua primeira oportunidade real após uma lesão novamente, no GP dos Estados Unidos, substituindo Kubica, que teve um grave acidente no Canadá. E Vettel não decepcionou. Foi sétimo no quali e conquistou um 8º lugar na corrida, se tornando o piloto mais jovem a pontuar na Fórmula 1 aos 19 anos e 11 meses de idade. E não demorou muito para ele finalmente pegar uma vaga de titular. A Toro Rosso demitiu Scott Speed e Vettel assumiu seu lugar após o GP da Hungria. E foi por lá que ele fez uma exibição de gala na China, de 17º para 4º na melhor colocação da história da equipe. E aí chegaria 2008, o ano da consolidação. Nas primeiras 5 corridas, 0 pontos com STR2B. Mas quando o STR3 foi lançado, rapaz, ele voou. Vettel só não pontuaria em 4 das próximas 13 corridas, com grandes provas em Mônaco, Bélgica, Singapura, Brasil e a principal delas, Itália. Se aproveitando da chuva, onde Vettel tem grande habilidade nessas condições, ele surpreendeu a todos e cravou a pole em Monza. E não o suficiente, ele dominou a corrida para conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1, e uma das vitórias mais surpreendentes da história da categoria. A primeira vitória dele, da Toro Rosso, o pole mais jovem da história, o vencedor mais jovem da história, é recorde para não acabar mais. E uma P4 no Brasil
Brasil fechou a temporada fantástica do alemão, que foi o 8º e sozinho colocou a equipe B na frente da equipe A, Red Bull, nos construtores. Ali nascia uma estrela. Então veio 2008, o ano de um novo regulamento, e Adrian Newey queria colocar a Red Bull nas cabeças. E Sebastian Vettel seria um dos pilotos junto de Mark Webber. E se ele fez história na Toro Rosso, ele faria na Red Bull também. Logo na terceira corrida, pole e vitória dominante na forte chuva em Xangai com direito à dobradinha. Primeira vitória da Toro Rosso? Confere. Primeira vitória da Red Bull? Confere. Mesmo em somente seu terceiro ano correndo na Fórmula 1, Vettel fez uma grande temporada, com 4 poles, 8 pódios e 4 vitórias. Na China, na Inglaterra, no Japão e por fim em Abu Dhabi. Vice-campeonato conquistado atrás apenas de Button, e em breve esse moleque seria campeão. 2010 chegou e junto à expectativa, Vettel seria campeão? Bem, a Red Bull tinha um grande carro, agora sem o reabastecimento. Aquele ano foi dramático, quase todos que brigavam pelo título não tinham regularidade. E Vettel sofreu com a confiabilidade de corridas como Bahrein, Austrália e Coreia, e com seus erros em provas como Turquia e Bélgica. Após o GP da Coreia, ele estava 25 pontos atrás de Alonso, mas o alemão venceu no Brasil, venceu em Abu Dhabi e Du bist Weltmeister. Thank you, boy. Unbelievable. Thank you, I love you. Aos 23 anos de idade, Sebastian Vettel, liderando o campeonato pela primeira vez no ano, era campeão. Um roteiro improvável diante de uma temporada complicada, dramática, mas que no fim deu muito bom para o alemão. Campeão pela primeira vez, o mais jovem até hoje, e o primeiro título da Red Bull na Fórmula 1. Ele venceu em 2010 na Malásia, Europa, Japão, Brasil e Abu Dhabi. 5 vitórias, 10 pódios, 10 poles e, óbvio, o título. O futuro era brilhante para Vettel. E no ano seguinte, rapaz, ele não teve dó, não teve piedade e varreu a concorrência. Mesmo com os novos pneus Pirelli, Vettel fez uma temporada perfeita. 11 vitórias, 15 poles, recorde até hoje, e 17 pódios, isso tudo em 19 corridas. O título foi conquistado no Japão com 4 provas de antecedência, e na Índia, Vettel conquistaria seu primeiro Grand Chelem. Pole, volta mais rápida, todas as voltas lideradas e a vitória. Em apenas seu 5º ano na Fórmula 1, Vettel acabou com a concorrência e tinha mais por vir. Em 2012, a Fórmula 1 mudou demais. Uma leve alteração no regulamento foi o suficiente para um dos grids mais equilibrados, se não mais equilibrado do século. E a Red Bull foi uma das mais prejudicadas. A primeira metade foi complicadíssima, com um carro não muito confiável e que oscilava em desempenho. E as únicas vezes em que ele não pontuou em 2012 não foi por sua culpa. Kartikeya furando seu pneu na Malásia e quebras em Valência e Monza. Após o GP da Itália, Vettel estava 39 pontos atrás de Alonso, mas foi aí que veio a virada de chave. O na época bicampeão venceu 4 seguidas em Singapura, Japão, Coreia e Índia, tomando a ponta do campeonato numa virada histórica. Porém, a reta final não seria fácil. Ele foi desclassificado no quali em Abu Dhabi, largaria dos boxes e na corrida fez uma provaça. Saiu de 24º para o pódio, mesmo após voltar para o fim do grid após atropelar a plaquinha do DRS. Foram 19 ultrapassagens, a última essa lindíssima em cima de Jenson Button. De 24º para terceiro, Sebastian Vettel conquistava 15 importantes pontos. Depois ele seria segundo nos Estados Unidos e decidiria o título no Brasil. E não poderia ser mais dramático. Na decisão ele foi rodado por Bruno Senna na largada com danos em seus sidepods. E aí, rapaz, ele fez o que é pra mim a sua maior corrida na categoria. Ao todo foram 31 ultrapassagens realizadas. Em 7 voltas ele saiu de último para sexto. Teve momentos complicados, como a Red Bull errando seu pit e problemas de rádio, mas mesmo assim Vettel chegou em sexto e conquistou o tricampeonato mundial. Um feito histórico para o alemão, que emplacava 3 títulos consecutivos, e esse com certeza o mais marcante. Parabéns também para Alonso, que fez uma temporada para a história. 2 gênios.
2013 foi mais tranquilo para Sebastian Vettel. Apesar de que não era um ano fácil, o grid ainda estava próximo, a Mercedes chegou com força, pegando várias poles. Os pneus farofa da Pirelli estavam em seu auge, assim como também estava no auge Vettel. Na primeira metade, apesar da Red Bull sofrer com os pneus, ele conquistou 4 vitórias e 7 pódios antes das férias, e liderava com tranquilidade. Apesar de que na Malásia houve a polêmica do Multi 21, onde Vettel desobedeceu uma ordem da Red Bull, passou Weber e venceu, gerando antipatia e vaias por onde passava na Fórmula 1. E após as férias, viria a sacanagem. Vettel venceu todas as 9 corridas restantes, isso mesmo, todas elas, quebrando o recorde de mais vitórias consecutivas em um ano, e empatava com Schumacher em mais vitórias em um ano com 13 vitórias. Vettel chegava em seu auge, onde o Tetra foi conquistado na Índia com imagens lendárias. Quem viu essa época não esquece, Vettel era simplesmente imparável. Imparável. Pena que 2014 foi um ano muito conturbado. Vettel tinha como companheiro agora Daniel Ricciardo, e um regulamento completamente diferente para 2014 com a chegada dos motores V6 turbo híbridos, e a Mercedes agora era a equipe dominante. A Red Bull sofria principalmente com a confiabilidade que atacou Vettel em algumas corridas, e Ricciardo derrotou o alemão naquele ano com folga até. Vettel foi o quinto no campeonato, pegou 4 pódios, mas foi um ano de decepção após um título incontestável. E foi então que veio a mudança. A partir de 2015, Vettel seria um piloto da Ferrari. Em 2015 se iniciava a era ferrarista de Sebastian Vettel. Novos ares, novo capacete, um novo Vettel. Inclusive mais querido pelo público, carismático como sempre, cada vez mais genuíno. E em seu primeiro ano na escuderia, o tetracampeão fez um de seus melhores anos. Vettel venceu na Malásia, uma vitória espetacular e inesperada, sua primeira pela Ferrari. Vettel também venceu na Hungria e em Singapura, essa última com pole. Foi um ano fantástico, com 13 pódios em 19 corridas, e chegou até a brigar pelo vice contra Rosberg. Sim, Vettel em 2015 brigou com uma das imbatíveis Mercedes. Esse ano dava esperanças de que o Tião teria um belo futuro na Ferrari, mas 2016 foi mais complicado. Vettel seguiu com seu ritmo forte, mas o seu temperamento foi algo muito criticado naquele ano. Ele teve chances de vencer na Austrália e no Canadá, mas a Ferrari jogou essas vitórias fora. Teve treta com Kvyat na China, outra na Rússia, treta com Verstappen no México, rádio do ping-pong com Ricciardo, constantes reclamações de bandeiras azuis. Enfim, ano conturbado. Ele ainda foi quarto com 7 pódios, mas 2016 não é um ano lá muito bem lembrado pelos fãs de Vettel. Ah, 2017, essa foi quase, hein? Quase. 2017 teria um novo regulamento aerodinâmico, com os carros mais rápidos da história na época, largos e muito velozes de curva. E a Ferrari soube fazer um baita carro naquele ano e Vettel aproveitou. Na abertura do campeonato, o tetracampeão conquistou a vitória, dando esperanças a todos que queriam o fim da hegemonia da Mercedes. Ele venceria de novo no Bahrein, em Mônaco, na Hungria, era líder do campeonato. E apesar da treta com Hamilton em Baku, jogando o carro em cima dele, e do estouro de pneu em Silverstone, Vettel estava firme e forte na briga pelo título. Mas com 3 pontos de desvantagem para Hamilton largando da pole, aconteceu aquilo em Singapura. E não foi só isso, também teve um problema na Malásia que o fez largar em último. O problema de vela no Japão que o fez abandonar, e ali o título foi embora. Mesmo assim, grande ano, com 5 vitórias e 13 pódios. Lutou até onde deu contra Hamilton e as esperanças estavam todas em 2018. O ano seguinte era de uma possível redenção de 2017 que começou bem. O SF71H era mais rápido que o SF70H. E logo de cara, Vettel venceu novamente na Austrália, dessa vez de forma mais inesperada ainda. E aí vem uma sequência de poles no Bahrein, na China e no Azerbaijão, porém com um banho de água fria. No Bahrein, vitória com show defensivo, mas na China foi rodado por Verstappen e no Azerbaijão errou após a relargada. Ainda assim, Vettel liderava após o GP da Inglaterra, onde venceu em Montreal e Silverstone. Ele fez a pole em casa, na Alemanha estava liderando, mas em uma pista escorregadia ele cometeu um erro imperdoável. Sebastian Vettel! Vettel estava fora do GP da Alemanha, em casa em Hockenheim. Hamilton vencia de 14º e virava líder do campeonato.
Vettel ainda venceria em Spa, tentando se aproximar de Hamilton a 17 pontos, mas com rodadas em Monza, Suzuka e Austin, o alemão perdeu mais uma vez para Hamilton com antecedência e amargava outro vice. O inferno astral dele começava ali e infelizmente prosseguiria. 2019 agora tinha o jovem Charles Leclerc como companheiro de Vettel. A Ferrari liderava a pré-temporada, porém era só ilusão. A Mercedes venceu as primeiras 8 corridas, as 5 primeiras com dobradinha, incluindo uma dolorida no Bahrein com rodada de Vettel e aquele GP do Canadá controverso com uma punição polêmica tirou a sua vitória. E apesar das dificuldades, das corridas difíceis, da fase complicada, ele teve seus momentos, como o GP da Alemanha, se redimindo após largar de último e chegar em segundo numa grande prova. A pole dele Suzuka, a última na carreira, e claro, antes disso, a sua última vitória em Singapura no seu circuito mais vencedor, para conquistar o 53º e último triunfo. Vettel terminou 2019 como quinto colocado com 9 pódios, 2 poles e 1 vitória. E aí chegamos em 2020 no que seria seu pior ano na carreira. A saída de Vettel da Ferrari foi anunciada antes mesmo do início da temporada durante a pandemia, e o resultado não foi legal. O carro da Ferrari era ruim e o seu desempenho estava longe de ser bom. Ainda assim, ele conquistou um pódio na Turquia no momento alto da temporada, mas infelizmente foi só, terminando com uma amarga 13ª posição em 2020. E desse jeito ele anunciou a sua ida para a Aston Martin em 2021 sob novos ares. Na Aston Martin, Sebastian Vettel reencontrou seus grandes momentos, ainda que sofresse um pouco. Ele chegou lá, calvaço, com expectativas baixas, mas fez seu papel. A primeira grande corrida foi em Mônaco com o 5º lugar, e o primeiro pódio veio em uma corrida impecável no Azerbaijão, P2 em Baku, o seu último pódio na categoria. Ele pegaria mais um na Hungria, porém foi desclassificado por falta de combustível. A Aston Martin estava longe de ser competitiva, e assim Vettel terminou em 12º em 2021. E em 2022 ele faria uma temporada até mais regular, apesar de perder as primeiras 2 corridas por Covid. E ele, que não tinha nenhuma rede social, criou seu Instagram para anunciar a aposentadoria das pistas. Vettel faria em 2022 a sua última dança, cuja jornada terminou em Abu Dhabi com o 10º lugar. Um momento emocionante e o fim de carreira desse grande tetracampeão. Danke, Seb. Sebastian Vettel encerrou a sua trajetória da Fórmula 1 com 53 vitórias, por enquanto o terceiro maior da história. 4 títulos, 122 pódios, 57 poles, tudo isso em 299 largadas. Uma carreira muito subestimada, onde a última impressão de seus anos difíceis fez as pessoas esquecerem do que foi Vettel na primeira metade de carreira. Um monstro. Fora das pistas, Sebastian é muito focado em causas sociais. Já foi visto inúmeras vezes protestando, em especial sobre o meio ambiente, onde Vettel também foi visto ajudando a limpar arquibancadas, a construir um hotel de abelhas junto de crianças, enfim, um cara gigante. O seu estilo bem-humorado fez se tornar um dos caras mais carismáticos da Fórmula 1. Era um grande amigo de Schumacher, onde juntos venceram 6 vezes o Race of Champions. Vettel é casado com Hannah Prater, onde se conhecem desde os tempos de escola e se casaram em 2019. E o namoro começou no Brasil e Japão na Copa de 2006, olha só. Juntos eles têm 2 filhas e um filho. O tio, inclusive, é torcedor do Eintracht Frankfurt, bem raiz. Um cara simples na dele, mas que nas pistas foi um grande campeão e um dos maiores da história recente da Fórmula 1. E essa foi a história de Sebastian Vettel no quadro Pilotos Lendários, que eu já falei, é meu piloto favorito, marcou a minha infância. Infelizmente esse vídeo deve estar gigante, eu vou ter um trabalhão para editar isso aqui a tempo, né? Vocês sabem da loucura que é. E bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E é isso, galera, essa foi a história de Sebastian Vettel. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e vá espalhando com a galera sobre essa história aqui do Vettel, do Tião, rapaz. Vai espalhando. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @primeirafila_F1, e de entrar no nosso Discord, os links estão na descrição. E se quiserem comprar seus games pelo preço mais barato, na descrição do comentário fixado tem os links para Instant Game. Compre nesses links que ajuda demais o canal. E mande também sugestões aqui nos comentários. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!